Paz pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Mari e nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depressão e suicídio. Se você está chegando agora aqui no meu canal e você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho e se você já é inscrito por aqui, bem-vindo mais uma vez. Eu estava meio sumida aqui do canal, mas eu vou estar gravando com mais frequência. Tiveram várias coisas que foram acontecendo agora nessas últimas semanas que de uma certa forma eu acabei não conseguindo mais trazer vídeos aqui com frequência, mas eu vou estar aqui trazendo mais vídeos, então se inscreve. Eu peço também para que você curta esse vídeo, que você deixe sempre um comentário, porque isso é muito importante. Vocês não têm noção o quanto que isso ajuda. Para quem já me acompanha sabe que eu não me comunicava de jeito nenhum, gente. Eu não gravava vídeo nem nada do tipo. Então, para mim tá sendo tudo muito novo. Tudo isso que Deus me entregou nesse ano tá sendo muito novo, né? Esse chamado aqui nas redes sociais. Tudo que está acontecendo para mim está sendo muito novo. Então, todo o apoio de vocês com certeza faz toda a diferença. Vocês não fazem ideia o quanto isso é essencial e o quanto isso faz diferença. Bom, mas vamos lá então, vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto tão importante e que hoje a gente vê que cada vez mais isso tem se tornado frequente. São pessoas com crises de pânico, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade. Para quem não sabe, pessoal, eu já passei por isso, depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade. Eu já cheguei a parar em coma dentro de um hospital porque eu tentei suicídio. Então eu já tenho muitos históricos de tentativas de suicídio e pensamentos suicidas e eu quero abordar um pouquinho esse tema, então vamos falar um pouco a respeito disso. Porque hoje, pessoal, o que acontece? Tanto vamos falar, eu quero contar para vocês meu testemunho, um pouquinho, né, a respeito de como foi e o quanto que realmente é difícil. Eu sei que é uma situação muito complicada, muito delicada, é um assunto que muitas vezes uma pessoa que ela não passou por uma depressão ou dependendo da forma, cada um vai ter a sua forma de reagir. Então muitas vezes a pessoa ela pode não entender, não ter uma certa empatia com a outra pessoa que está passando. E, enfim, é uma situação bastante delicada. E eu quero contar para vocês um pouquinho do meu testemunho em relação a isso e abordar um pouquinho esse assunto. Eu comecei a ter pensamentos suicidas ainda com 5 anos de idade, mais ou menos. Entre 5 e 6 anos de idade, eu já comecei a ter pensamentos suicidas. E tudo isso era uma situação onde, geralmente, devido às circunstâncias externas, era uma mistura de sentimentos e tudo isso fazia com que muitas vezes eu acabasse indo para esse tipo de pensamento. E isso foi se repetindo durante a minha vida. Existem 2 pontos que eu quero abordar nesse vídeo que eu creio que é muito importante. Existe uma parte emocional e existe também uma parte espiritual. E eu creio que isso é muito importante nós falarmos. Então pode ser várias questões, pode ser uma questão hereditária, pode ser uma questão de... Porque tem muitas pessoas que muitas vezes elas estão passando por uma situação de depressão, de crises de ansiedade, crises de pânico, uma situação de pensamento suicida, onde muitas vezes ela pensa que é só emocional. Geralmente sim, existe um fundo na alma, porém, geralmente tem uma questão espiritual envolvida. Então, como assim, Mari? Sim, geralmente vai ter um espírito de morte rondando a vida da pessoa. Às vezes pode ser alguma coisa hereditária, pode, de família, pode ser alguma porta que a pessoa muitas vezes abriu, porque isso também acontece. Às vezes a pessoa abre uma legalidade no reino espiritual para que esteja entrando algum tipo de espírito de morte na vida da pessoa, nesse sentido, enfim. Então, geralmente existe sim uma questão espiritual também envolvida. E a gente vê, né, gente, que na Bíblia, Jesus, quando ele vem, ele morre por nós na cruz, ele vem para que nós tenhamos vida. Tanto que fala lá em João que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus ele não se agrada de nos ver abatidos, de nos ver caídos, de nos ver em depressão. Ele não se agrada com isso. Então, desde os 5 anos de idade, eu já comecei a ter esse tipo de pensamento. Isso continuou na minha vida. Quando eu cheguei no período da adolescência, eu já comecei o quê? Eu já estava bem depressiva, então eu tinha muitas oscilações, digamos assim.
E eu lembro que eu já comecei a tomar remédio também. E teve um período que, entre uns 14 anos, 15 mais ou menos, eu me lembro que eu comecei a tomar um remédio faixa preta, que a minha mãe, ela começou a me dar um remédio. Eu não me lembro se era um remédio dela, como que era, mas eu lembro que eu comecei a tomar. E eu me lembro que aquilo me fazia, de certa forma, meio mal. Era um remédio que ele deixava você meio zonzo, né? Ele deixava você assim, enfim. E eu comecei a tomar, então, remédio ainda na adolescência. O que aconteceu? Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu fui e um dia eu me dopei de remédios. Então eu acabei me dopando, fui parar num hospital, entrei em coma, porque eu tentei realmente um suicídio. Eu lembro que foi muito forte, gente, porque isso daí, na verdade, eu lembro que foi muito, muito forte mesmo. Eu lembro até que eu tava dentro do hospital e no momento assim que eu tava lá em coma, teve um momento que eu me recordo bem de ter uma mulher que ela falava do meu lado. Eu lembro que eu não conseguia retornar assim, mas eu ouvia as coisas. E um momento assim, eu ouvi essa mulher falando assim. Ela tava lá e de repente ela falou assim: nossa, uma menina tão linda dessa, uma menina tão bonita, o que faz uma menina assim cometer esse tipo de situação? O que faz uma menina tentar acabar com a vida dela? E eu lembro que eu ouvi isso. Depois foi bem difícil, foi muito difícil para me recuperar. Eu lembro que eu voltei para casa, mas eu fiquei muitos dias atordoada, porque foi um período que mexeu com muita coisa, porque isso mexe, né? Então, eu lembro que foi um período assim que eu fiquei vários dias, demorou para eu conseguir assim voltar, digamos assim, porque é um remédio, né? Então ele tem um efeito ali no seu sangue. E foi muito forte, gente, muito forte mesmo. Para vocês terem uma ideia, recentemente Deus trouxe essa lembrança para que nós estivéssemos quebrando e retirando todo tipo de vestígio do remédio que ainda pudesse existir e quebrando isso espiritualmente. Eu já havia orado, obviamente, com relação a isso, pedido perdão para Deus e orado, renunciando em várias coisas, mas Deus trouxe especificamente a respeito do remédio. No momento que nós começamos a orar, um cheiro de remédio começou assim a aparecer, e era um cheiro de remédio igualzinho aquilo, esses cheiros de um cheiro assim muito forte, e era um cheiro muito forte de depressão, daquele remédio, que foi algo que eu tinha tomado. E o reino espiritual, né, gente, para quem sente, para quem tem pessoas que podem sentir o reino espiritual, podem realmente sentir, existe muitas vezes através do cheiro, você consegue estar sentindo. Nós dois, na verdade, nós sentimos esse cheiro. Ele se manifestou, digamos assim, né? Foi como se fosse uma manifestação, digamos assim. E foi bem forte. Esse foi um dos episódios. Teve uma época também que eu estive casada, que eu me lembro que eu tive vários pensamentos também, que eu tinha muitas crises quando eu era casada com meu ex-marido. E também eu passei por muitas situações difíceis nessa área, a ponto de eu me lembro de um dia eu estar em cima de uma ponte e eu começar a pensar que eu tinha que me jogar de lá e eu realmente querer ir para cometer isso. E aquele testemunho que eu sempre conto do ônibus, que foi o período da minha conversão, que foi quando Jesus ele veio e me resgatou dentro de um ônibus. Eu estava indo à ponte me suicidar. Depois eu comecei a entender que tinha algo espiritual envolvido. Mas até então, para mim, aquilo era o que? Era só uma depressão, digamos assim. E vocês veem que isso é muito forte. Porque o que acontece? Geralmente a pessoa, ela começa, né? Ela vai começar, vamos dizer assim, ela começa ali a desenvolver alguns pensamentos, ela começa a ter depressão, né? Síndrome do pânico, ansiedade. Mas geralmente, gente, vai ter um fundo espiritual realmente envolvido, né? Vai ter alguma coisa que precisa ser quebrada, algum tipo de legalidade que foi dado. Eu tenho muitos históricos, muitos testemunhos em relação a isso. Inclusive eu já contei até mesmo em relação ao meu parto, de algo que um dia Deus trouxe pra gente quebrar. E foi algo que foi quebrado dentro de um encontro, de um encontro com Deus, que eu estava aqui na cidade. E Deus mostrou para mim 2 semanas antes, em sonho, que existia, que o que aconteceu, que no momento que eu fui para nascer, era para eu ter nascido morta. E aí eu via uma situação dentro do quarto, da sala de parto acontecendo, e naquele momento eu via o cordão umbilical sendo amarrado no meu pescoço,
e eu ia nascer morta, mas eu vi um homem de branco dentro do quarto e esse homem vinha e ele soprava vida dentro de mim. Isso 2 semanas antes de eu passar por um reencontro. Por um reencontro, acho que era um reencontro. Quando eu fui para esse reencontro, que eu tava lá no meio, a ministra que estava, né, ela que estava ministrando lá dentro, ela foi e ela teve uma revelação de Deus e de repente ela simplesmente parou e falou: espírito de morte, você que ainda no ventre da mãe dela enrolou o cordão umbilical no pescoço da mãe dela, fez isso, 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 aquilo. Quando ela falou isso, o espírito de morte manifestou. Eu caí dura no chão, como se eu tivesse realmente morta. Inclusive, eu comecei a apresentar algumas crises que eu costumava ter, coisas que costumavam acontecer comigo, e eu achava que aquilo, todo mundo achava que aquilo era o que? Era só emocional, mas não era só emocional. Então, foi descoberto o que? Era um fundo espiritual, e tanto que depois eu parei de ter aquelas crises. Então, assim, gente, são muitas coisas, na verdade. Lógico que existe sim uma parte emocional, né? Muitas pessoas às vezes vêm e falam: olha, eu tô deprimido, tá acontecendo tal coisa, e você tem que se cuidar. Gente, isso é óbvio, porque muitas vezes você quer pedir só oração, e só oração ela não funciona. Como que eu vou conseguir vencer, Mari? Como que eu vou conseguir romper nessa área? Primeiro ponto, você vai ter que sair do comodismo, você vai ter que se movimentar, não tem jeito. Existe situação que, tipo, você vai precisar de acompanhamento? Sim, muitas vezes a gente precisa, e gente, não é errado nós precisarmos. Se você precisar de um acompanhamento psicológico, isso não é errado. Porém, os próprios psicólogos, né, nas terapias, tem algumas coisas que eles indicam que é o mínimo que nós devemos de fazer. Como, por exemplo, o que? Você vai começar a fazer o mínimo. Porque muitas vezes a tua vida está tão virada de ponta cabeça que você entra em crise. Várias vezes eu já entrei em crise, por quê? Porque eu olhei e falei: eu não sei o que fazer com a minha vida está de ponta cabeça, o que eu faço? E aí que entra o ponto, porque geralmente nós começamos a olhar para um todo. Então vamos supor, tá tudo errado, o que eu faço agora? Tá tudo errado. Só que tem um detalhe, né? Então vamos supor, cheguei no fundo do poço, tá tudo errado. Chegou no fundo do poço, meu bem, como geralmente falo, se tá no fundo do poço, não tem como ir mais para baixo. Daqui agora é só você subir, não é? Só que não adianta você chegar e você querer falar assim: Mari, eu estou em depressão, estou tendo crise do pânico, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, meu Deus do céu. Você vai ter que fazer as coisas aos poucos. Você vai ter que dar um passo de cada vez. E eu falo isso por experiência própria. Uma pessoa que passou por uma depressão profunda, uma pessoa que teve crise de pânico, crise de ansiedade, e uma pessoa que ficava de cama, gente, caída. Uma pessoa que teve a vida totalmente interrompida, uma pessoa que passou por inúmeras situações. Eu falo para vocês, é um dia de cada vez. A gente não consegue de uma vez só, senão a gente pira. A ansiedade faz isso conosco. Então a gente tem que ter empatia com nós mesmos, porque às vezes a gente quer que as pessoas tenham empatia com nós, mas nós não temos. Nós entramos num pico de culpa, e geralmente na ansiedade, o que nós costumamos fazer? A gente costuma olhar muito para: não, mas eu tô errando aqui, eu tô errando isso, eu tô fazendo aqui, eu tenho que fazer assim, 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 assado. Não, isso não vai dar certo. Você vai ter que ir um passo de cada vez. Você precisa ir um passo de cada vez. Já teve dias, gente, já teve épocas de eu estar em depressão tão profunda que eu mal conseguia levantar da cama. Quem ia me entender? Teve épocas que eu estava com muito peso. E é uma situação, gente, que é muito complicada. A gente precisa pedir ajuda. A gente precisa, muitas vezes, a gente precisa realmente fazer algo por nós também. Uma coisa também que eu indico: toma alguma coisa, toma uma vitamina que seja, faz algum tipo de alguma coisa para te ajudar também com relação para que você consiga ter um pouco de energia, um pouco mais de energia, que eu via que era o que me ajudava. Porque quando você tá nessas situações, eu sei que é muito difícil e não é fácil para você sair. Então você vai ter que fazer um mínimo por você. Não espere que os outros façam por você aquilo que nem mesmo você quer fazer. Você vai ter que fazer um mínimo. Um mínimo. Você vai começar um passinho de cada vez. Você vai dar um passinho de cada vez. Você vai ter que lutar. Porque
E de forma alguma o melhor para você é a morte. Eu te garanto isso. De forma alguma o melhor para você é a morte. Jesus tem vida para você, tem vida, tem coisa nova te esperando, tem uma vida te esperando pela frente. Vocês imaginam se eu tivesse, gente, conseguindo me suicidar quando eu tinha 15 anos? Deus me livre, eu tenho muita vida pela frente. Hoje eu tenho 32 e eu tenho muito que viver. E eu quero, nesse vídeo que eu quero falar para você, principalmente você que está passando hoje por uma dificuldade, eu não tenho nenhuma fórmula mágica. O que eu tenho aqui para você, o óbvio que eu posso te falar é ler a palavra, ore e tal, essas coisas. Sim, lógico, você tem que fazer isso. Mas o que eu quero deixar para você principalmente tenha você também empatia por você. Não deixa com que isso te leve mais pro fundo do poço. Fundo do poço você já tá, meu bem. Agora é hora de você levantar. É hora de você levantar a tua cabeça. É hora de você fazer o mínimo por você. O mínimo você vai fazer por você. E é isso que eu quero falar pra você nesse vídeo. Você que tá passando por isso. Mário, eu tô tendo pensamento suicida, não sei o que lá. Você não vai se suicidar. Você vai chegar, você vai pedir ajuda. Primeiro ponto, tá? Então, ok, eu vou lá, vou avisar, vou falar o seguinte: estou tendo pensamentos suicidas, ora por mim, preciso de ajuda, mas você vai fazer o mínimo por você. Você vai se levantar. Você vai fazer o mínimo, sem você entrar, sem você se cobrar de uma certa forma onde tá, agora eu tenho que mudar tudo de uma vez. Não. Você não tem que mudar tudo de uma vez. Você nem vai conseguir. Não adianta você entrar em culpa, não adianta você entrar em autocomiseração, não adianta você... Tudo isso só vai piorar a situação. O que você vai fazer? Você vai começar um passo de cada vez. Preciso fazer exercício físico, preciso começar... Tá, não, vou fazer tudo de uma vez só? Não vou, você não vai conseguir, meu bem. Você não vai conseguir. E isso, psicólogo, coach, todo mundo sempre... Alguma pessoa, sempre o que eles vão falar pra você? Vai, começa a fazer exercício, faz tal coisa, faz não sei o que lá. Mas uma das coisas é fato, gente, pra você criar um novo hábito, é um dia de cada vez. Um hábito novo, para você conseguir criar um hábito novo, leva em torno de 21 dias para você criar um hábito. Então 21 dias é o mínimo que é necessário para você conseguir isso, para que isso vire um novo hábito. E hábitos são os mais difíceis, é a coisa mais difícil que tem. Então, vamos dizer assim, para você conseguir mudar, né, uma situação, para você conseguir ter um recomeço, você conseguir dar um novo passo. E o que eu quero dizer para você que está aqui ouvindo esse vídeo, que você está passando por essa situação também, né? Você está ali, você está se olhando, está falando: Mari, eu estou passando por isso. O que eu quero falar para você? Para que você faça o mínimo por você e para que você tenha empatia por você. Não é autocomiseração, viu? Autocomiseração é quando você entra em vitimismo. Ah, fizeram isso para mim, é por causa disso. Nossa, tô passando por tal coisa. Ah, não sei o que. Aí é autocomiseração, aí é vitimismo. Não, não é isso que Jesus quer de você. O que Jesus quer de você é que você se levante, que você olhe para você com amor, que você pense: poxa, eu preciso ser cuidada. Quem vai cuidar de mim? Eu vou cuidar de mim, eu vou deixar Deus me cuidar, mas eu vou fazer o mínimo por mim. Eu vou me levantar. Eu vou fazer o mínimo por mim. Então eu vou começar a viver um dia de cada vez. Eu vou me esforçando, eu vou fazendo... Eu vou ir e eu sei que Deus tem algo novo para mim. Levantei, tô com muito pensamento negativo, tá acontecendo. Coloca um louvor. Vai lá, começa a louvar, se arruma, toma um banho frio. É ótimo. Eu falo por experiência própria. Eu amo tomar banho frio. Toma um banho frio, vai lá, esfria, sabe? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Então toma um banho frio, sabe, vai, come alguma coisinha, enfim, e coloca uma ministração sobre fé, alguma coisa que vai te edificar e trazer fé para você, mas não deixe com que isso seja maior do que aquilo que Deus tem para você, porque eu te garanto que Deus tem coisas novas para você, Deus tem coisas grandes e Deus tem coisas que muitas vezes você tem deixado com que os sentimentos tenham sido mais altos do que aquilo que Deus tem para você. Não deixe com que isso aconteça. Não deixe com que o inimigo tente roubar aquilo que Deus um dia escreveu a teu respeito. Não deixe com que isso aconteça.
Saiba que Deus tem vida, que Jesus tem vida para você e vida em abundância. Saiba que tem coisas novas te esperando ali na frente e que existe um futuro para você. Saiba que você não é o teu passado e que tem coisas novas te esperando. Você saiba que você é um escolhido, que você é uma escolhida, que tem vida e vida em abundância. Sabe, levanta, uma coisa que eu aprendi. Levanta, declara vitória. Você vê que os coaches falam isso, gente. Os coaches vão e falam, levanta a mão, faz não sei o que lá. Gente, isso funciona. Você tem que dar a ordem de comando para sua mente. Libera a palavra, meu bem. Levanta, libera a palavra. Fala, eu vou ter vitória. Eu sou vitorioso. Eu vou ter vitória pelo sangue de Jesus. Mari, não estou sentindo isso. Repita isso até você sentir, até a sua mente se convencer. Porque quando você vai repetindo isso, chega um momento que a sua mente ela se convence realmente, eu sou vitorioso, porque a sua mente ela tá tão no padrão de que ela é derrotada, e ela se acostumou a isso. O que você vai fazer? Isso é declarar a palavra, gente. Isso é declarar a palavra. Você libera para que o seu cérebro ele ouça isso e para que tudo que antes estava ali de crenças limitantes vão sendo quebradas, vão sendo anuladas. E aí até que você, de repente, a tua mente ela vai entender, realmente eu vou ter vitória pelo sangue de Cristo. E eu te garanto que você vai sim romper. É fácil? Não é. E não pense que não vai continuar tendo luta, porque as lutas elas sempre vão existir. Então a gente não vai falar luta, vamos tirar esse termo, não vamos falar luta. Mas enfim, gente, dificuldades elas podem vir? Podem. As dificuldades elas podem acontecer? Podem. Mas eu vou declarar de que na minha vida eu vou ter vitória. Eu vou declarar que na minha vida, sim, eu vou ter vitória pelo sangue de Jesus. Eu sei que Jesus está comigo e eu vou ter vitória nele, terei vitória nele. Eu sei que Jesus tem coisas novas preparadas para mim. Então é isso que eu vou declarar. Então é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Eu quero compartilhar isso com vocês e deixar isso para você que está passando hoje por esse momento, que você comece a usar isso a seu favor, que você comece a fazer o mínimo por você, que você comece a usar as palavras a seu favor e que você comece hoje a fazer diferente de tudo que você tem feito, que você comece a fazer diferente, que você comece a olhar para frente, que você comece realmente a olhar e falar, realmente, eu sou vitoriosa, eu sou vitorioso, sim, e eu vou fazer o mínimo por mim. Amém? Então é isso, gente, que eu queria deixar aqui para vocês. Eu espero que esse vídeo ele possa edificar a tua fé, que ele possa falar com você. E é isso daí. E que você possa realmente ter vitória, que você esteja colocando tudo isso diante de Deus e ao mesmo tempo você esteja fazendo o mínimo, né? Como eu falei, que você esteja fazendo o mínimo você vai fazer, que é você batalhar. Você vai orar? Vai. Você vai amar, eu vi que dei uma porta de entrada. Você vai repreender isso. Eu vi que aconteceu tal coisa. Você vai orar e vai mandar embora. Mari, eu não... E se for um espírito de morte? Manda embora, repreende. Fala que você não aceita, declara o sangue de Cristo sobre você. Todos nós, gente, o sangue de Cristo é o que nos dá vitória. O sangue de Cristo nos dá vitória. Então nós temos vitória pelo sangue de Cristo. Foi conquistado para nós isso na cruz. Nós temos vitória e acabou. Nós temos vitória pelo sangue de Cristo. Foi algo que foi conquistado para nós na cruz. E nós temos que lutar por isso. Nós temos que ir atrás daquilo que é nosso. Nós temos que receber aquilo que é nosso. Amém? E vamos orar junto, gente? Pai, em nome de Jesus, eu coloco esse vídeo diante do teu altar, que cada pessoa, Pai, que está aqui ouvindo nesse momento esse vídeo, Pai, quem está em depressão, quem está tendo síndrome do pânico, ansiedade, Pai, pensamentos de morte, se for uma doença, Pai, de fundo espiritual, emocional, que seja na alma, Pai, ou que seja físico, eu declaro uma ordem de comando, uma palavra de cura no reino espiritual, em nome de Jesus. E que se tem, Pai, algo, Pai, de um fundo espiritual, que o Senhor também traga cura, Pai. E que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê
Que o Senhor esteja dando, Pai, vontade, Pai, de viver para essa pessoa, que é onde um dia, Pai, existiu tantos pensamentos de derrota, Pai, que venham os pensamentos novos, que venha a renovação de mente, que venha um novo tempo sobre essa vida, sobre essa alma, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, trazendo a tua vitória, Senhor, que já foi conquistada para nós lá na cruz, em nome de Jesus, Pai. Dá ânimo, Pai, para essa pessoa, dá ânimo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Traz ânimo, Pai, traz ânimo, Pai, traz paz, Senhor, traz a tua luz, Pai. Vem, Pai, com a tua paz, Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu declaro em nome de Jesus, Pai. Eu peço também, Senhor, que o Senhor esteja tirando, Pai, todo pensamento, Pai, de miséria, Pai, todo pensamento de autocomiseração, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, vem com o sangue de Cristo. Leva cada pensamento, Pai, cativo ao Senhor, Deus, e que nós possamos, Pai, ser plenos e cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Então é isso, Deus abençoe. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa teu curtir, deixa teu comentário, compartilha esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está passando por esse problema, ajuda ela compartilhando isso, para que essa palavra também possa estar alcançando mais vidas e já ajuda essa pessoa que está passando hoje por esse tipo de situação, para que ela saiba que existe sim solução, porque existe solução e que nem sempre também ela precisa ficar presa em remédios, mas que sim, existe cura, existe um novo tempo para ela em Jesus, existe uma nova esperança e que ela pode sim sair desse lugar hoje de derrota, desse lugar de miséria, que ela pode se levantar e ser uma nova criatura, porque é isso que Cristo tem para nós. Nele nós somos novas criaturas para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe, gente. Um beijo e até a próxima!